tudo bem? O Educa Floripa está entrando no ar. No programa de hoje, nós fizemos uma matéria muito bacana, onde a gente vai mostrar para você uma aula de skate. Isso mesmo, uma aula que a gente gravou lá na Escola Básica Municipal José Jacinto Cardoso. E no nosso quadro é o seguinte, o nosso momento de reflexão, o tema é: a excelência é o excesso. Muito curioso esse tema, hein? E a nossa convidada de hoje já está aqui no Educa Floripa para a gente bater um papo. Eu vou falar hoje com a Salete Inês Rambo. Tudo bem, Salete? Tudo bem, Duran. Obrigada também por me convidar e conceder essa possibilidade de conversar um pouco daquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia na educação. Bacana, é um prazer ter você aqui, falar um pouquinho lá do CI, do Centro de Educação Infantil Nossa Senhora do Monte Serra. Né? Salete, você é coordenadora lá da creche, né? Como é que a educação surgiu aí na tua vida? Você já fez mestrado, né? Como foi o início de tudo? Então, eu comecei a minha vida, digamos, acadêmica, né, sempre muito voltada para a questão da educação, coisa que sempre me chamou a atenção. E quando terminou, na época, o segundo grau, né, agora vamos para uma faculdade, aí eu optei, minha primeira opção foi História, né, me apaixonei por História, essa eu fiz em Passo Fundo, na UPF. Depois disso, o tempo foi passando. Tive a possibilidade de ir à Itália, então fiz um bacharelado e um mestrado em Ciências da Educação. Aí, além daquilo que foi se aprendendo no dia a dia, na universidade, nos livros, também uma grande experiência junto com um mundo muito diferente do nosso e do meu, porque nós éramos provenientes de mais de 90 países na universidade, né, que a gente estudava, e isso foi uma experiência muito bonita também, você perceber os diversos tipos educacionais, educativos, a forma de pensar, de realizar educação, mundo afora. Voltando para o Brasil, claro que a gente tentou botar em prática e continua botando em prática isso no dia a dia, ainda hoje, né? E como é que a creche Nossa Senhora do Monte Serra surgiu na tua vida? Foi assim até quase como que inesperado, porque depois disso, praticamente a minha vida toda ela foi voltada mais para um público adolescente, juvenil, né, com muitos jovens e tal. E em 2019, no início do ano, vim morar em Florianópolis, vindo do Rio Grande do Sul. E aí, depois de um tempo, fui convidada para trabalhar no CI como coordenadora. Eu nunca havia coordenado um CI, havia coordenado sim um centro de educação, mas mais voltado para jovens e adultos, né? E assim, foi uma experiência, está sendo uma experiência muito diferente, mas muito grata também. Eu sou muito grata, muito gratificante, na verdade, né? Esse público pequeno, né? Lá vocês atendem crianças de 2 a? De 2 a 5 anos e 11 meses, né? Então, 6 anos incompletos, na verdade. Vamos né? só situar ali onde fica a creche, né? Fica no maciço do Morro da Cruz. Isso, né? nós atendemos 87 crianças do maciço do Morro da Cruz, na creche do Monte Serra. Nossa Senhora do Monte Serra, na verdade. Então, são muitas crianças, são próprias filhas dos filhos e do povo do Monte Serra, mas também do Caieira e dali da região. E esses últimos anos também temos tido muitas crianças vindas da Venezuela. Da Venezuela? Né? Da Venezuela. Tem uma comunidade bem grande ali de venezuelanos, né? E eles praticamente um chama o outro, eles ficam meio juntos, né? E nós temos em todos os grupos, nós temos crianças da Venezuela, o que também é uma riqueza para eles, porque é uma questão de língua diferente, os pequenos se ensinam e tal, vão aprendendo, é muito bonito, é muito gratificante. Um aprende com o outro, né? Professor com aluno, aluno com professor. Isso, e entre eles, assim, quem já aprendeu o português faz o intérprete da que ainda não aprendeu, então é uma experiência muito interessante. Vamos falar um pouquinho da mantenedora da creche, né? Que esse ano está completando 180 anos, é isso? Sim, Ana. Então, a mantenedora da creche é a Sociedade Divina Providência, que é a das Irmãs da Divina Providência. E no dia 3 de novembro, né, desse ano, assim, completamos 180 anos de fundação. Ela nasceu na cidade de Münster, na Alemanha, foi fundada por Padre Eduardo Michelis, que vendo a situação do pós-guerra, uma situação de muita pobreza, hoje a gente pensa na Alemanha, vê muita riqueza, né? Mas em 1842 a situação não era assim. Então, muita pobreza e muitas meninas órfãs. Então, a partir disso, começou um orfanato,
né, que se chama de Casa Luz hoje, né, e a partir disso, então, um grupo de moças, né, se consagraram, se tornaram irmãs. Então aí foi que começou também a Congregação das Irmãs da Divina Providência, e elas em 1895, quer dizer, não muito tempo depois, já vieram para o Brasil, né? Então chegaram em Florianópolis, daqui foram a Laguna, Tubarão, Blumenau, né? Foram plantando sementinhas. Isso. E também em estudo sabe-se que em Santa Catarina, a primeira escola de educação infantil foi das Irmãs da Divina Providência. Oh, que interessante. Exato, uma data histórica, assim, e elas se esparramaram em muitos hospitais, em muitos centros sociais também, né? Então é uma experiência assim muito bonita, né? E elas foram trazidas pelo Padre Top, que inclusive também faz parte da história de Florianópolis, né? Além da mantenedora, que completou 180 anos esse ano, vocês têm também uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, né? Isso. Então, a Sociedade Divina Providência, né, ela mantém a creche uma parte, e depois com essa parceria, né, com a Secretaria Municipal de Educação, então por aí também vem os fundos, assim, para o pagamento dos funcionários, professores e tal, né, uma parte também da manutenção, assim, de alimento, limpeza, e a outra, então, é da sociedade, então justamente é parceria, né? Se está num termo de parceria, se trabalha junto. Nós temos muitas liberdades nesse sentido, assim, de fazermos do nosso jeito a nossa educação, porém também nós assumimos aquilo que, junto com as parceiras do município, que são 14, se eu não me engano, 12 ou 14, a gente tem as formações mensais das coordenadoras, nós recebemos as visitas das assessoras, que nos acompanham também nos nossos projetos pedagógicos, e é uma comunhão, existe esse público privado, né, que é tão bonito nesse sentido quando dá certo, e a gente faz dar certo. Que bacana. Bom, você falou agora há pouco do jeito de ensinar, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, eu e a Salete, e ela falou bastante assim do jeitinho de ensinar lá da creche, né? Que jeitinho é esse? Então, assim, eu digo, não é diferente das outras, mas a gente procura evidenciar muito essa questão da acolhida, né? Os valores próprios também da Divina Providência, né? Das Irmãs da Divina Providência, que é a ensinar com excelência, daquele pouco que se tem, fazer o máximo, né? A tentar também ajudar o quanto possível, assim, resgatar na criança o que ela tem de bonito, fazer brotar, né? Então, a acolhida tanto das famílias, da criança, um estudo, mesmo que um estudo não, mas uma formação muito personalizada, né? Então, cada criança, ela tem o seu grupo, ela cresce ali, mas se daqui a pouco está com dificuldades, e naquele momento a gente procura dar um jeitinho, a gente procura acolher, procura botar junto com os outros para que essa criança também se sinta bem, acolhida, e quando tem problemas com a família, a gente chama, conversa, acompanha, se tem necessidade, claro, é educação, mas às vezes também a questão da assistência social faz parte, precisa se fazer uma campanha, falta roupa, falta comida, vamos lá, né? Então, isso justamente assim, essa forma que a gente tem é diferente. Eu mesmo que, quando eu cheguei no CI em 2019, eu percebi essa diferença, que a gente não encontra em outros espaços, né? Então, a irmã Hilda, que trabalha conosco, que é a nossa diretora, ela é uma pessoa de um coração muito grande, mesmo que ela seja pequena, não é muito grande ela como pessoa, mas é um coração muito grande e acolhedor, e ela foi nos ensinando e também da sua forma de ser, né, também nos ensinando a parte carismática, que é justamente aquela que passa de geração em geração, também dentro da mantenedora, né? Muito bem. Bom, daqui a pouquinho, Salete, a gente vai falar dos projetos de vocês lá, tá? Mas agora eu quero chamar a nossa matéria especial aqui do Educa Floripa. Muita gente não sabe, mas o skate é um dos esportes mais praticados na capital catarinense. Além de contar com pistas espalhadas pela cidade, Florianópolis também tem vários atletas que se tornaram referência mundial. A modalidade que cativou as ruas agora está ganhando espaço nas escolas da rede municipal. Investir em esportes é investir em educação. Aliás, as aulas de educação física desenvolvem comportamentos positivos, como espírito de equipe, disciplina e responsabilidade.
E é importante dizer que nem só de esportes tradicionais são feitas as aulas de educação física. Tem escola por aí, incluindo na grade, uma das modalidades mais praticadas na cidade. É comum a gente ver nas aulas de educação física esportes tradicionais como vôlei, futebol, handebol, mas aqui na Escola Básica Municipal José Jacinto Cardoso, no bairro da Serrinha, em Florianópolis, os estudantes têm aula de skate. Quem vai contar como funciona essa aula é a professora Caroline. Caroline, como que funciona a aula de educação física aqui? Então, Cíntia, a gente começou a trabalhar com as crianças do 8º ano, práticas corporais de meio urbano. Então a gente viu com eles primeiramente o basquete, mas foi um basquete de rua. Daí a gente começou a desenvolver para o parkour, que a gente aproveitou o espaço da escola, e logo após veio a ideia de proporcionar às crianças do 8º ano as vivências de skate. Então a gente convidou o professor Cláudio Souza, que é um professor aqui da rede municipal também de educação, mas da educação infantil. Entrei em contato com ele via redes sociais e a gente convidou ele para vir fazer essa vivência. Ele trouxe todo o aparato dos skates, que ele tinha, né, no caso, e a gente proporcionou num primeiro momento essas vivências que é das crianças começarem a subir no skate, a perder o medo, a andar em linha reta, como eu brinco com eles, assim, e os que já tinham mais avançado começaram a fazer algumas manobras básicas. Aí, com o passar do tempo, as outras crianças do 6º e do 7º ano passaram a ver, né, os skates ali na sala de educação física e começaram a pedir pelas aulas. Então eu conversei com o professor Cláudio e a partir ali do mês de agosto a gente começou a fazer inserções nas aulas de educação física quinzenais para todas as turmas, do 6º até o 8º ano. E tem gente caindo muito tombo, professora? Então, acontecem alguns tombos, mas a gente também trabalha com eles essa parte, né, de que o skate ele nos ensina isso, que às vezes a gente cai, mas a gente levanta e vai vencendo os medos, né, e daí eles vão ganhando confiança também, e é bem importante de notar que os alunos que já sabem, eles estão aprendendo a ensinar os alunos, os colegas, que no caso têm medo. A gente faz as primeiras inserções carregando o colega, então eles começaram a ter essa parte do coletivo também, que é bem importante. O skate ele é um esporte individual, mas a cultura do skate é uma cultura da amizade, né? Da parceria que eles chamam, então eles começaram a ter também essa parte, assim. E é muito interessante a gente ressaltar, porque dentro de práticas corporais voltadas para atividades urbanas, o skate e Florianópolis se destacam, né? Então é uma atividade presente na cidade. A gente tem rampas espalhadas pela cidade. Sim, sim, a ideia era essa, né? Que eles tivessem essa apropriação de práticas que são destaques aqui na cidade. Então a gente, até aconteceu da gente tentar ir ali na Praça da Trindade, que tinha aqui próximo, mas foi bem na hora da reforma. Então eles acabaram não tendo essa vivência externa, mas a gente trouxe então para dentro da escola, para eles terem essa vontade de aprender, de poder usufruir outros espaços da cidade também, de acesso à cidade, né? Acesso a lazer dentro da cidade. Então agora eles já têm essa vivência. E como é que fica a participação dos alunos com deficiência? Então, essa é uma parte para a gente também que acho que a inclusão ela se faz a partir da vivência para todos, né? Sem uma discriminação, assim, de uma atividade adaptada, e isso nunca aconteceu. A discriminação, no caso, é a diferença, né? Da atividade adaptada, isso nunca aconteceu nessas aulas. Os alunos, eles participam em conjunto com as outras crianças, assim, e também sempre valorizando tudo que eles podem nos dar no momento. As crianças, a gente teve 3 alunos que são crianças com deficiência dentro das aulas, e eles super participaram, ficaram felizes e demonstraram que eles também já sabiam, né? Teve um aluno especial assim que ele não precisou de ajuda nenhuma, de auxílio nenhum, que a gente chama. E nas aulas, quando ele vê que é o skate, ele já vem super animado, já não precisa ter aquela conversa, né, de convidar para participar. Então foi muito gratificante ver essa inserção deles também. Agora tem outro ponto que vale a gente destacar, que é com relação ao currículo, né? No currículo nós temos as práticas tradicionais. O skate já entrou? O skate ele entra com uma prática corporal de aventura, no caso, aventura de meio urbano. Mas é importante que a gente valorize também todas as gamas de práticas que a gente tem. Eu costumo conversar com os alunos assim, né? Que a educação física não é só os esportes tradicionais, e a gente, enquanto professor, tem esse papel, né? De trazer
outras experiências para eles, porque às vezes a gente tem um aluno que vai se destacar naquela prática ali, e é com ele que a gente vai ir. Então, aqui a escola é esse lugar de contato com o mundo, né? E o mundo não é só o esporte tradicional, então eu acho que é importante a gente estar valorizando isso, enquanto professor e professora, trabalhar para trazer essas práticas para dentro da escola, mas também ter um suporte, assim, né, de conseguir cada vez mais ter, assim, essas práticas dentro da escola, que eu digo com material, na hora de pedir o material, também pedir esses materiais não tão tradicionais. Tá aí o skate ajudando na educação aqui na capital dos catarinenses. Voltando com a nossa entrevistada, a Salete, que é coordenadora pedagógica lá da creche Nossa Senhora do Monte Serrat. Vamos falar de projetos agora, né? Vocês têm um projeto que me chamou muita atenção pelo tema dele, pelo título dele. O que é ou que são os detetives do espaço? Ah, mas a vontade de ir junto com essa criançada para o espaço mesmo. São as crianças do G6, que são os nossos maiores, né? E na fase dos 5 anos, mais ou menos. E eu acho que assim como para o adulto, também para a criança, o que tem além daquilo que se vive no dia a dia, tem um espaço. E então, a partir disso, eles foram começando a perguntar, a questionar o professor, porque temos o professor Everton e a auxiliar dele, que é a Janaína, né? Começaram a questionar isso, o que tem, por que temos estudar, o que tem espaço sideral, eles vêm com umas falas assim bastante elaboradas. E então, diante disso, aí começaram os detetives do espaço. Aí eles foram percebendo, foram vendo toda essa questão dessa busca dos planetas, as estrelas, como é que isso fica numa ordem, isso não cai, isso não se choca, né? Então eles foram vendo tudo isso de uma forma assim muito interessante, com vários filmes, com várias coisas. Eles foram fazendo as experiências, as maquetes com massa de modelar, com outras formas. Fizeram um foguete grande, onde é que eles podiam entrar dentro, com a roupa de astronauta, Fizeram roupinha de astronauta também? Fizeram a roupa de astronauta com a garrafa PET, o capacete de moto. E não, assim, eles fizeram assim toda uma sessão de fotos depois de quem está indo de fato para o espaço, mas para eles é uma questão muito séria, né? Porque além disso a gente consegue trabalhar toda essa questão da gravidade, né? Porque não cai, né? E toda essa questão, eles trabalham a matemática através disso, eles trabalham os números, eles trabalham as palavras, porque eles também já estão indo no ano que vem para o primeiro ano, né? Então, toda essa, junto com toda essa questão espacial, digamos assim, e aí eles criam, a partir disso já vem, mas de onde é que viemos nós, né? Mas tem além do planeta Terra, tem gente, né? Então, a criação do mundo, né? Então, o Big Bang, as explosões, então eles fizeram a experiência da explosão, né? Então, os professores lá fizeram alguma coisa com os balões mesmo e tal. Tudo isso, sabe? A partir disso nasceu a vida. É muito interessante, porque eles foram descobrindo isso, iam contando em casa, e os pais chegavam, o que vocês estão ensinando para as nossas crianças, né? Porque isso Quem muito... sabe daí nasce um cientista, né? Espacial, alguém que gosta de... Por que não? Exato. É isso aí. Tem um outro projeto, né? Agora a gente sai do espaço e vai para o mar, né? Aqui na Terra, né? Vocês têm um projeto também muito bacana, que é a magia do fundo do mar. Isso. Esse projeto nasceu de uma forma muito interessante também. Nós tivemos um momento de formação com os professores numa das casas que a sociedade tem no Cacupé. Aí, na hora do intervalo, os professores saíram, coletaram conchinhas e tal, e levaram isso depois para a sala e fizeram toda uma questão assim de uma caixa surpresa, o que tem, então o que não tem, sabe? Exploraram toda essa questão. Quando viram que eram conchas, que eram elementos trazidos da praia, aí as crianças, mas o que tem além de conchas? Então vai se explorando isso, daqui a pouco isso já criou um projeto, porque a gente geralmente, quando vai criando um projeto com as crianças, muitas vezes a gente escuta justamente aquilo que eles têm interesse de conhecer. E parte também daquilo que eles já conhecem, e a partir disso se vai incrementando. Né? Essa maneira que a gente tem trabalhado esses últimos anos. E aí, então a partir disso foi visto, então... tempo ou
Dinheiro às vezes é complicado para conhecer outros espaços, mas aí a gente foi e conheceu, junto com as crianças que eles já conhecem, porque eles frequentam, mas de uma forma diferente também, como que uma exploração de estudo. Fomos junto com as crianças para o Parque Municipal do Morro da Cruz, que fica muito próximo. Lindo o parque, muito né? lindo. Mesmo. Muito Acho bem que organizado. pouca gente sabe que no alto do Morro da Cruz, ali perto das antenas, das TVs, tem um parque lá muito bonito. Muito bonito mesmo. Então ali tem peixes, porque tem lago, tem peixes, tem tartaruga, né? E eles foram percebendo que ali tem girino. Então, mesmo se a água não está límpida, mas ela está propícia para a criação, ela não está poluída, né? Ela não está poluída. Então, esses bichinhos, eles podem se criar, né? Aí volta para a sala, explora toda essa questão, mas e por que em outros espaços não tem girino, por exemplo? Então, eles fizeram os girinos, né, da forma que eles sabem fazer, eles pescaram girinos. Eu fui pro sítio da minha irmã e a gente foi fazer uma caminhada na beira da rua, assim, tinha girino, filmei, trouxemos para a sala. Aí nós, pertinho da creche, passa também uma espécie de riacho, né, que atravessa córrego, que atravessa todo o morro. E aí as crianças foram até lá também. Aí a diferença é um espaço límpido, quer dizer, a água é transparente, mas não tem nenhum animalzinho, né? Quer dizer, uma água poluída, além do lixo, além dessas outras coisas que aí eles foram se dando conta que isso foram coisas que eles jogaram, né? Então toda essa questão, mesmo não saindo, não indo até o mar, eles sabem que todo esse material vai até lá, né? E que se a gente não cuida das águas aqui, não cuida dos córregos aqui, acontece o problema lá. É a questão da conscientização ambiental, Exato. né? Começa já desde pequeno. Bem muito pequeno. Bom, a gente vai para mais um intervalo aqui, porque na verdade a gente vai chamar o nosso momento de reflexão aqui no programa com o secretário Maurício. No quadro é o seguinte de hoje, ele, Maurício, conta uma bela história para falar sobre o fato de que a excelência é, na verdade, o excesso. É o seguinte, a excelência é o excesso. Opa, como assim? Vamos começar com Aristóteles. Aristóteles dizia que para garantir a excelência precisamos ser um pouco de louco, né? Louco no sentido de sair da casinha, e eu sempre digo, jogar a casinha fora, pensar fora da caixa. Eu quero contar uma história sobre a excelência. A excelência, que é o excesso, vamos pensar na palavra extra e a palavra ordinário. Quem está me vendo pensa o seguinte, ordinário o que é? É uma coisa comum, é uma coisa normal. Quando você pega a palavra ordinário e coloca extra, né, extra atrás, você transforma essa palavra, ou na frente, né, dependendo como a gente pensa. Você transforma essa palavra de ordinário para extraordinário. Daí vem a excelência. Como assim, Maurício? Dá um exemplo. O exemplo é o seguinte. Júlio II, Papa, chama o Michelangelo Buonarroti, para pintar o teto da Capela Sistina. E aí ele diz, Michelangelo, eu quero que você pinte aqui em cima. E Michelangelo diz assim, mas como, Papa? Eu não sou pintor, eu sou construtor, eu sou escultor. Não, pinta, tem que pintar. Eu não vou pintar, se você não pintar, eu te queimo. Com um nível de motivação desse, Michelangelo foi pintar o teto da Capela Sistina. E quem já teve a honra, a alegria, e a emoção de ir na Capela Sistina, como eu tive, você vai ver que ao olhar aquilo, você vai ver que aquilo é algo extraordinário, é algo excelente. Mas como que aconteceu aquilo? Colocaram 40 homens para ajudar o Michelangelo. E Michelangelo, que queria fazer algo extraordinário, não gostou daquilo, não gostou daqueles 40 homens a ajudar. Chamou o Papa Júlio César II, o Júlio César II, e disse o seguinte, Papa, eu quero tirar todos esses 40 e deixa que eu vou pintar. Eu vou fazer uma obra nunca vista na humanidade. Aí ele assim, tá bom, mas e quanto tempo tu vai levar isso? Isso, eu vou fazer uma obra extraordinária, vai ficar excelente, uma obra extraordinária, excelente, quem sabe eu vou levar a minha vida inteira.
E o Júlio César falou, então eu te queimo. Ele assim, então pode queimar. Não, pinta então. E dizem que Michelangelo foi pintar. 1508 ele começou e terminou em 1512. E quando terminou, cada olho, cada anjo, cada detalhe ficou algo extraordinário. Ficou algo com muito extra, além. Lembra do excesso que eu falei no início? Além do mínimo necessário. Dizem que o concorrente dele à época, o Leonardo da Vinci, ao escutar tantas pessoas falando tão bem que ele foi lá ver. Né? E dizem que Leonardo da Vinci, ao ver aquela obra, disse, Michelangelo, você elevou o patamar de beleza. Ficou excelente, ficou extraordinário. Extra. Excelência é em excesso. Tudo aquilo que nós fizemos para o bem, e se a gente faz em excesso o bem, nós estamos fazendo o extraordinário. É a busca da excelência. Então a excelência tem a ver com o excesso de extra. Fica a dica a você, professor, que já sabe que dá uma boa aula, que é um professor excelente, um professor nota 10. Continue tendo excesso, continue fazendo o extra, o além do mínimo necessário, porque dessa forma suas aulas sempre serão excelentes. Por isso que dizem que a gente tem que estar sempre buscando a excelência, porque a excelência não há patamar. Assim, muito extra, para virar extraordinário. É o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração. De volta com a nossa entrevistada de hoje, a Salete, que é coordenadora pedagógica lá da creche Nossa Senhora do Monte Serrat. Vamos falar um pouquinho, a gente já falou de projetos, falou um pouquinho aí de como é a creche, né, quantos alunos atende e tal. Como é que é a formação dos professores? Porque tem uma equipe grande para cuidar dessa garotada toda, né? Sim, nós somos em 23 ao todo, né? Então, o pessoal do pedagógico e o pessoal do administrativo, né? Então, nós somos em 23. E, mensalmente, a gente se reúne, né, por um momento de formação, de reunião pedagógica, mas também de formação. E esse ano, assim, dos momentos mais importantes que a gente teve, digamos assim, a gente se perguntou, e a gente se cuidou do professor, né? Com o tema educar para educar-se, né? Então, se a gente está educando, mas ao mesmo tempo de que forma, de que jeito? Então, à medida que eu estou educando, eu também vou educando, né? E à medida que eu estou não somente passando alguma coisa, mas eu estou aprendendo muito mais. E quem nos ajudou muito nesse processo esse ano também foi o Padre Wilson, né? Que é nosso parceiro, mora no morro. Pro Padre Wilson. Isso. Então ele está muito junto com a gente. Agora, dia 29, nós vamos ter mais um encontro com ele, né? E assim, sabe, é importante quando a gente percebe que durante esse tempo, além da questão pedagógica, formativa, de reflexão, de construção de projetos, de avaliações e tudo isso, nós também temos o nosso cultivo pessoal. Da gente poder se encontrar, poder conversar as nossas coisas, poder também dizer, é importante, é bom fazer o que nós estamos fazendo, né? Então, a sociedade nesse sentido tem nos dado muito esse apoio. E início do ano, né, além de todas as outras formações que são oferecidas a nível de município, como sociedade, a gente sempre tem 2, 3 dias que a gente faz algo em comum, né? Em todas, porque não temos, a sociedade não está só em Florianópolis, mas está nas outras escolas também. Então, como rede, a gente faz algo juntos. E isso é importante e a gente vai cultivando isso durante o ano. Que bom, que bom. Essa preocupação, esse olhar para o professor também é super importante. Bom, chegamos ao final do nosso Educa Floripa, né? Infelizmente. Hoje eu conversei com a Salete Inês Rambo, que é coordenadora pedagógica do CEI Nossa Senhora Monte Serrat. Muito obrigado pela sua entrevista, Salete. Obrigada a você também por essa possibilidade. Obrigada ao município pela parceria que tem conosco, né?
E ao mesmo tempo assim dizer que a educação de fato ela preenche a nossa vida, né? A gente olha para a história das Irmãs da Divina Providência, são 180 anos fazendo história, né? História educativa, digamos assim. E nós queremos muito mais. E a gente faz parte não só de uma história municipal ou particular, mas quando a gente acredita na causa, a gente se doa completamente. E a gente vê a diferença no dia a dia, nos pequeninos que a gente vai acompanhando. Muito bem. Bom, gente, o Educa Floripa chegou ao final. A gente se vê no próximo programa. Grande abraço. Tchau.